Bem-vindos ao canal Ouvindo Sobrenatural. Se você gosta de relatos sobrenaturais, inscrevam-se no nosso canal para não perder nenhum vídeo e ative o sininho. Deixe seu like e sua opinião nos comentários. Envie seu relato para o e-mail abaixo. Muito obrigada! Na Coreia do Sul, há muitas lendas sobre espíritos e aparições, mas uma das histórias que sempre me assustou foi a da velha agachada. Minha avó costumava me avisar: se você estiver andando sozinho à noite e vir uma velha agachada no caminho, nunca se aproxime, apenas siga em frente e, acima de tudo, não olhe para trás. Na infância, eu achava isso apenas um conto para evitar que as crianças ficassem na rua até tarde. Mas depois do que aconteceu comigo, nunca mais duvidei dessa história. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu ainda morava em uma cidade pequena no interior da Coreia. Era uma noite fria de inverno e eu voltava do trabalho muito mais tarde do que o normal. Como o último ônibus já havia passado, precisei caminhar até em casa. As ruas estavam vazias e o silêncio só era quebrado pelo som dos meus próprios passos ecoando no asfalto. Enquanto andava ali, senti um arrepio estranho, como se estivesse sendo observado. Olhei para os lados, mas não havia ninguém. Foi quando vi, um pouco à frente, uma figura agachada no meio da rua. Ela estava ali, imóvel, com as costas curvadas e a cabeça baixa. Os cabelos desgrenhados cobrindo o rosto. Suas roupas eram antigas e gastas, como se tivessem pertencido a alguém há muito tempo. Meu primeiro instinto foi me aproximar e perguntar se ela precisava de ajuda. Mas naquele instante, a voz da minha avó ecoou na minha cabeça. A lenda dizia que essa mulher não era humana. Dizem que a história surgiu há muitos anos, em vilarejos isolados da Coreia do Sul. Às vezes, moradores relatavam ver uma mulher idosa agachada à beira da estrada ou perto de casas abandonadas. Se alguém chamasse por ela ou tentasse tocá-la, a mulher levantava a cabeça lentamente, revelando um rosto sem olhos, sem nariz, apenas uma boca enorme e aberta em um sorriso largo demais para ser humano. Quem visse esse rosto nunca mais era visto com vida. Meu coração começou a acelerar. Eu queria acreditar que era apenas uma senhora comum, talvez alguém perdido ou desorientado, mas algo dentro de mim me impediu de me aproximar. A rua parecia ainda mais silenciosa, como se o próprio mundo estivesse esperando para ver o que eu faria. Então, fiz exatamente o que minha avó sempre mandava. Abaixei a cabeça, controlei minha respiração e continuei andando, desviando da mulher sem olhar diretamente para ela. Quanto mais eu me afastava, mais sentia que algo estava errado. Meu corpo inteiro gritava para não virar para trás. Dizem que se alguém olhar para trás depois de passar pela velha agachada, verá que ela não está mais agachada. Dizem que ela começa a segui-lo em silêncio, ficando cada vez mais perto a cada passo, até que eu não quis descobrir. Cheguei em casa quase correndo, tranquei a porta e fui direto para o meu quarto, me recusando a olhar pela janela. No dia seguinte, voltei pelo mesmo caminho de manhã, mas não havia nada lá, nenhum rastro, nenhuma pegada. Desde aquela noite, evito andar sozinho tarde da noite. Se eu precisar voltar para casa tarde, pego um táxi, não importa o custo. E se algum dia eu ver alguém agachado no meio da estrada de novo, sei exatamente o que fazer. Continuar andando, sem olhar para trás. Minha avó sempre teve um jeito especial de contar histórias assustadoras. Quando eu era criança, ela costumava se sentar no tapete da sala, com uma xícara de chá quente nas mãos, e começava a falar com aquele tom sério que me deixava arrepiado. Eu sempre ouvia, mesmo sabendo que ia ter pesadelos depois. Mas naquela época eu achava que tudo não passava de invenção dos mais velhos para manter as crianças longe de lugares perigosos. Hoje, depois de crescer e viver algumas coisas que me fizeram questionar a realidade, já não duvido mais dessas histórias. E a que mais me assusta até hoje é o do fantasma da água. Na Coreia do Sul, sempre houve lendas sobre espíritos que vivem em rios, lagos e até mesmo em banheiras. Há muitos casos de pessoas que desaparecem misteriosamente perto da água.
algumas encontradas sem vida e outras que nunca mais foram vistas. Os mais velhos dizem que há algo nas águas, algo esperando por quem se aproxima descuidadamente. Minha avó jurava que já tinha visto esse fantasma. Quando era jovem, ela morava em um pequeno vilarejo cercado por montanhas, onde havia um rio que cortava a cidade. Naquela época, as crianças adoravam brincar perto da água, e os adultos sempre as alertavam para nunca ficarem ali depois do pôr do sol. A lenda dizia que, há muito tempo, uma jovem havia desaparecido naquele rio. Ninguém sabia ao certo se ela havia caído e se afogado, se alguém a empurrou ou se foi algo pior. O que mais assustava era que seu corpo nunca foi encontrado. Somente suas roupas foram vistas na margem do rio, dobradas cuidadosamente, como se ela tivesse se despido antes de entrar na água. Depois desse desaparecimento, começaram a acontecer coisas estranhas. Algumas pessoas diziam que, ao entardecer, podiam ouvir uma voz fraca chamando por ajuda perto do rio. Era uma voz doce, quase sussurrada. Quando alguém se aproximava para ver quem estava ali, nunca mais voltava para casa. Os pescadores que passavam pela região relatavam que, às vezes, viam uma mulher de cabelos longos flutuando sobre a superfície da água. Seus olhos estavam sempre abertos, fixos em algo que ninguém conseguia ver. Algumas testemunhas diziam que quando olhavam por muito tempo, a mulher começava a se mover lentamente na direção delas. Minha avó disse que nunca acreditou nessa lenda até o dia em que precisou atravessar uma ponte de madeira sobre o rio tarde da noite. Naquele tempo, as ruas eram escuras, iluminadas apenas pela luz fraca das lamparinas das casas. Ela estava sozinha, segurando uma cesta de compras, e tudo o que ouvia era o som dos seus próprios passos sobre a madeira da ponte. Quando chegou ao meio do caminho, ouviu um barulho estranho na água. Era o som de algo se movendo, um leve farfalhar, como se alguém estivesse emergindo lentamente da profundidade. Curiosa, ela olhou para baixo. O que viu fez seu sangue gelar. Havia uma mulher na água. Ela não estava nadando ou boiando normalmente. Seu corpo estava parado na superfície, como se algo invisível a segurasse ali. Seus cabelos negros flutuavam ao redor dela como algas, e seus olhos estavam abertos, fixos diretamente na minha avó. Minha avó ficou imóvel, incapaz de respirar. A mulher não piscava, não se mexia, apenas olhava. Então, devagar, ela levantou um braço para fora da água e estendeu a mão em direção à ponte, como se estivesse pedindo ajuda. Foi nesse momento que minha avó lembrou dos avisos dos mais velhos. Nunca aceite a mão de algo que sai da água. Com um tremor no corpo, ela desviou o olhar e começou a andar apressada, tentando não correr, mas a cada passo sentiu um peso nas costas, como se algo estivesse esperando que ela olhasse novamente. Ela finalmente chegou ao fim da ponte e se virou de repente para ver se a mulher ainda estava lá. Mas a água estava vazia. Não havia nenhum movimento, nenhuma ondulação, nenhum sinal de que alguém esteve ali antes. Minha avó nunca soube se o que viu naquela noite era real ou se sua mente lhe pregou uma peça. Mas depois disso, ela nunca mais atravessou aquela ponte sozinha. E ela sempre dizia: se você ouvir alguém chamando por ajuda na água, siga em frente. Se olhar para a água e ver alguém parado, não pare para ver melhor. E acima de tudo, se uma mão sair da água e se estender para você, nunca segure. Essa história ainda é contada em alguns lugares na Coreia do Sul. Alguns dizem que o espírito continua vagando pelos rios e lagos, procurando alguém para levar consigo. Depois de ouvir essa história tantas vezes, posso dizer uma coisa com certeza: nunca mais entrei em um rio à noite.